Olá, sejam bem-vindos. Esse aqui é mais um episódio do Construfim, onde a gente fala sobre coisa boa e não é top term. A gente fala aqui sobre construção financiada. E hoje aqui a gente veio falar tanto sobre as modalidades de construção financiada, quanto todos os tipos de serviço que a gente pode prestar para vocês. Tô aqui com a maravilhosa Débora. Oi, Débora, tudo bem? Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre as modalidades de financiamento que a gente tem em construção? Vamos. Construção caixa, vamos lá. Quem tem um terreno e quer construir num terreno próprio, ele pode obter recursos da caixa. E sabia que o terreno entra como entrada? O terreno é a entrada do financiamento? O terreno pode ser a entrada do financiamento e, a depender da renda do cliente e de quanto vale esse terreno, ele pode conseguir até 100% para construir a casa dele nesse terreno. O financiamento 100% da construção. Sensacional. Exatamente. Sensacional. Ele pode, né? Tem que analisar o caso. O que mais a gente fala é depende. Depende. Mas é possível, tá? E aí, nesse caso, o cliente já tem o terreno, a gente precisa fazer a análise da documentação desse terreno para saber se está regular na parte documental, e ele vai para projeto depois do crédito aprovado. Ele pode também adquirir um terreno que não é dele ainda, com um vendedor terceiro, tá? E vale lembrar aqui que quando a gente fala de terreno próprio, é um terreno quitado e escriturado. Terreno que já é de minha propriedade, é um terreno que já está no meu nome, eu já tenho a documentação matriculada em meu nome. Desculpa, Débora, surgiu uma dúvida. E se esse terreno tiver financiado? Boa pergunta. Então, aquisição de... construção em terreno próprio, o terreno tem que ser meu, quitado no meu nome. Nessa modalidade de construção, a Caixa não faz interveniente quitante. O que é a figura do interveniente quitante? Muito comum nos imóveis prontos. É o fato dessa propriedade estar alienada a um banco, e aí a Caixa faz o quê? Quita esse banco para fazer um novo financiamento, para não dar problema lá no registro de imóveis. Nos terrenos, é comum, não é tão normal, mas é comum ter a alienação em favor do loteador. Ele já faz, principalmente depois do advento da alienação fiduciária praticada por terceiros e não só por instituições financeiras, as loteadoras antes deixavam para passar a escritura no fim do pagamento, e hoje tem loteadora que já faz a escritura no nome do cliente, porém usa do instrumento da alienação fiduciária. Então, se esse for o caso, precisa quitar esse terreno antes, porque a Caixa não vai quitar para emprestar dinheiro para construir. Então, a construção em terreno próprio. Tem a aquisição de terreno e construção, que é quando o terreno não está em nome do cliente, está em nome de terceiro. Pode estar em nome do pai, da mãe, do irmão, pode estar em nome do vizinho, pode estar em nome do vendedor mesmo, tá? Então, o importante é que não esteja no nome de quem quer pleitear. Aí vai ser uma aquisição de terreno e construção. Nessa modalidade, como é que a Caixa faz? Ela destina do 100% do crédito que o cliente tem aprovado, 80% vai para a quitação do terreno. Então, esse cliente teria que dispor de 20% apenas de entrada para complementar o valor para pagar o vendedor. A diferença é o que ele vai injetar ali na obra. Lembrando também, Mari, que esse cliente não vai precisar demonstrar para a Caixa através de notas fiscais. Ela não vai ter que fazer essa prestação de contas para a Caixa. A prestação de contas se dá através da planilha que foi realizada, que já, daqui a pouquinho já bata a bola para você falar. E sobre as medições ali que vai acontecer, que a Caixa vai fazer a conferência se realmente essa obra está acontecendo, tá? Depois a gente tem a modalidade de reforma e a modalidade de ampliação. Lembrando que reforma pode não ser necessário projeto, mas a ampliação sim. Então, o cliente definiu a modalidade, mandou a documentação para a assessoria, aprovamos o crédito, a gente vai emitir a carta de crédito. Haverá um delay entre
a parte do correspondente que emite o crédito, até o retorno para nós retomarmos o processo de financiamento. Então, eu emiti a carta de crédito, comigo o cliente não vai falar mais temporariamente sobre o crédito. Aí ele vai para a Mariana, né? A parte da responsável técnica. A Mariana, então, vai desenhar o projeto, fazer a parte da aprovação. Já vou bater a bolinha para ela contar aqui o que vai acontecer na etapa dela. Mas depois que esse projeto estiver aprovado na prefeitura e a prefeitura tiver dado a autorização para sequenciar, e lembrando aqui também que não é a Caixa que autoriza a construir, é a municipalidade. E aí tem prefeituras que emitem o alvará junto com o projeto aprovado e outras emitem em momento separado. O projeto estando aprovado, volta comigo, correspondente, para eu sequenciar o processo. Aí, se tem FGTS, a gente vai para a fase do FGTS, a assinatura dos formulários, análise jurídica final e emissão de contrato, que é o processo normal de todo o imóvel. Só que antes do débito do fundo de garantia, quando retorna para mim, tem a fase do credenciado, que é a vistoria da engenharia, que se fosse um imóvel pronto, o credenciado iria marcar uma vistoria, ir até o imóvel, fazer a vistoria, tirar fotos desse imóvel. Como esse imóvel ainda não existe, então tem uma outra forma, um outro formato de fazer essa vistoria, além de, obviamente, vistoriar o terreno. Mas quem vai falar isso com muita propriedade é a Mariana, porque é a etapa dela e toda a expertise, tanto na parte da arquitetura, quanto de ter vistoriado já os imóveis, né, por muitos anos aí, prestando serviço para a Caixa Econômica. Então, agora eu bato a bola para Mariana. Mariana, tá no seu pé. A bola, conta pra gente na sua etapa o que acontece. Obrigada, Débora. Na minha etapa, assim, o que é importante o pessoal de casa entender? A viabilização do projeto e a legalização, isso você falou e eu estou reforçando, ela não é obrigação para uma construção financiada. Ela é obrigação sua civil. Você precisa legalizar o seu projeto para construir. Sem isso, você está fazendo coisa errada. Você está infringindo normas e tudo mais. E, igual ela falou, não é a Caixa que vai aprovar se a casa tá bonita ou tá obedecendo à legislação. É o município, né? E então, assim, porque a gente tem as leis de zoneamento, a gente tem as leis de uso e ocupação de solo, que a gente precisa obedecer. Recusa, aberturas, enfim, uma série de normas e legislação que a gente precisa obedecer. Então, quando esse cliente vem já com o projeto, com a carta de crédito aprovada, né? Já fez toda a análise de crédito e tudo mais, a gente entende qual que é o tamanho, né, do projeto, a gente começa a moldar isso através de legislações municipais. E aí a gente viabiliza esse projeto e faz a aprovação. A gente tendo isso aprovado, a prefeitura vai emitir um alvará de construção, que é o documento que ela emite assim que ela faz a aprovação. E é um documento decisivo para a Caixa Econômica. A gente precisa apresentar, a gente precisa colocar a data e todas as informações que constam nesse alvará de construção, que é a permissão dada pela prefeitura para que você possa construir nos parâmetros que foram apresentados, certo? Além dessa documentação, pode ser, né, em alguns casos, que seja exigido algum outro tipo de documentação, né? Eu não digo nem pela própria Caixa, né? Quem vai meio que orientar isso é a própria prefeitura. Por que eu estou dizendo isso? Tem muitos loteamentos que são construídos próximos a áreas de preservação permanente e tudo mais. Então, existe também uma questão ambiental que é legal a gente os clientes saberem, né, que também faz parte da análise do terreno na aquisição, que pode ser que exista algum tipo de documentação complementar da parte ambiental para poder suprir isso. Suprindo essa necessidade que a prefeitura já vai fazer a demanda, já atende a Caixa Econômica também. Para a Caixa Econômica, né, além da viabilização, porque a gente está focando aqui sobre construção financiada, naturalmente que existe um outro acervo documental que o cliente vai ter, né, que a gente pode produzir para ele viabilizar a construção, que são projetos executivos,
né, projetos estruturais, toda essa parte que vai fazer a viabilização da execução da casa dele. Mas isso não necessariamente a gente precisa apresentar para a Caixa. Né? A Caixa, ela precisa saber, de fato, o que é que você vai construir em relação à área construída, né? Tipo, eu vou construir 120 metros quadrados. Então, tá lá acervado o projeto de 120 metros quadrados. Ela precisa saber quanto você vai gastar em somatória de mão de obra e material. Então, assim, eu vou gastar X reais, somando material e mão de obra dessa forma. E é aí que entra os documentos que você já anteriormente havia citado, que é o preenchimento da PCI, que é a primeira informação que a gente dá para a Caixa. Então, quando o cliente vai entrar, né, a gente viabilizou o projeto e voltou para a Débora vai falar, ok, cadê o alvará? Tá aqui, Débora. Cadê o projeto aprovado? Tá aqui, Débora. Cadê a PCI? Tá aqui, Débora. Porque é um dos documentos essenciais onde a gente vai mostrar ali o responsável técnico pela obra, a gente vai mostrar o endereço, a gente vai mostrar às vezes fotos do terreno, né? Tipo, o terreno, a localização, que também é muito importante, né? E também essa parte financeira, né? Tipo, os custos envolvendo essa obra. E aí a gente manda para essa análise, certo? Vai passar por uma análise da Caixa Econômica, ela vai estudar toda essa documentação, estando tudo redondo, ela aprova e começa o financiamento. E existe também todo o acompanhamento, isso eu já fiz muito no passado, como engenheira da Caixa Econômica, que é o acompanhamento de obra, né? Os engenheiros que são credenciados, eles são acionados para fazer tanto essa parte da análise documental, e aí falando, Mariana, engenheira, qual é a análise que a gente faz, né, de um processo de construção financiada? A gente vai verificar os projetos, se eles estão ok, se eles estão realmente aprovados, vai verificar o alvará, vai fazer a compatibilização dessas informações, né? Então, o engenheiro vai olhar se o projeto corresponde à PCI, né? Se a PCI está com informações pertinentes ao projeto e tudo mais. O engenheiro vai fazer também uma avaliação imobiliária, dispondo sobre o valor de mercado do imóvel como se pronto estivesse. Ah, Mari, mas a casa não está construída. Não importa, ela tem um projeto, que você já falou, que ele não está construído, mas ele é a garantia da Caixa, né? Então, o engenheiro dispõe também sobre o valor de mercado. Ó, essa casa, se ela estivesse construída hoje, no mercado ela valeria X reais. Né? E aí ele dispõe sobre isso. Essa avaliação, né, do engenheiro é que vai dar a viabilização para o negócio, para a sequência do financiamento e autorização do início da obra. E aí vem todas outras tratativas. Durante a obra, a Caixa também precisa saber em relação ao andamento, né? Porque mensalmente, né, na PCI a gente falou sobre a parte financeira, né? E a gente também falou sobre a disposição de que essa parte financeira vai ser demandada ao longo do tempo. Então, a Caixa, ela sabe que no primeiro mês lá de execução de obra, eu vou precisar de 30 mil, que vão ser recursos que vão ser utilizados na fundação, na impermeabilização, no fechamento da obra, enfim, nos trabalhos iniciais em obra. E aí, mensalmente, a gente precisa mandar a PLS para a Caixa, que é essa planilha onde a gente coloca o desenvolvimento da Caixa. Da obra, desculpa. A gente fala assim, ó, nesse primeiro mês, a gente cumpriu exatamente o que estava proposto em PCI. A gente fez a fundação, a gente permeabilizou a fundação, a gente fez o fechamento do terreno e gastamos 30 mil. Aí a Caixa vai lá e faz o repasse. Certo? Depois a Débora vai melhorar essa resposta, mas assim, essa vistoria através do engenheiro da Caixa, ela não acontece mensalmente, né, Débora? Ela acontece uma vez ou outra que o engenheiro vai lá, de fato, olhar a obra. Mas ela não acontece de forma mensal, certo? Depende. Depende. Há algum tempo atrás, antes da pandemia, as medições eram, sim, mensais, né? Existia ali um custo, inclusive, que permanece, né? 1,5% por medição quando é Minha Casa Minha Vida, R$450 quando é SBPE. Mensalmente, um credenciado da Caixa precisava ser acionado para que ele fosse lá conferir se o percentual que está lá na PCI, que é a planilha de custo individual, foi cumprida. Veio a pandemia.
distanciamento social, a Caixa adotou a forma de medição alternada. A primeira etapa liberava na confiança, a segunda se verificava se tinha sido cumprido. Se foi cumprido, liberava a segunda e assim sucessivamente. Eu preciso até destacar aqui que o período mínimo que a Caixa permite que o imóvel seja construído é de 2 meses e o máximo de 24. Então, a PCI pode ir até 24 meses, tá? Então, era uma sim, uma não, vistoria alternada. Isso acabou dando certo. E aí, a Caixa adotou, então, as vistorias por marcos. Hoje, a Caixa vai com 30% e 85%. Mas isso se o cliente não for o responsável técnico, porque a Caixa permite que o próprio cliente, que é um arquiteto, que é um engenheiro, ele pode ser o próprio responsável técnico da obra dele. Mas por conflito de interesses, né? Nesse caso, as vistorias ainda são mensais, mas apenas neste caso. Tá, só neste caso. Mas aí agora só reforçando a informação. A Débora informou que as vistorias são feitas por marcos, mas a PLS ela é emitida mensalmente. E o que é a PLS? É uma planilha, a sigla é Planilha de Levantamento de Serviços, onde o responsável técnico, que antes era a atribuição do credenciado do banco, não é que foi suprimido isso, na verdade houve uma transferência de responsabilidade. Então, ao invés de chamarmos o credenciado mensalmente, essa responsabilidade ficou para o cliente, que transferiu para o seu responsável técnico fazer o relatório mensal acompanhado de fotos, né? Que nada mais é do que a planilha, o levantamento dos serviços que foram realizados em forma de planilha, para que a Caixa possa verificar se houve ou não o avanço ali dessa obra. Perfeito, é isso. O responsável técnico, no caso, sou eu, como arquiteta. E então, só para frisar mesmo que assim, o trabalho, né, aqui na Construfin, ele é do início ao fim, né? Então, assim, a gente vai estar ali acompanhando de perto, fazendo se cumprir tudo que foi previamente acordado com a Caixa, né, na demonstração da PCI. Por quê? Né? Eu já vou voltar para você, porque você vai falar isso melhor que eu. Existe um grande problema, né? E por isso que é legal a gente ter todo esse planejamento prévio antes da aprovação da Caixa, porque existe um grande problema em repactuações, né? Repactuações para a Caixa não são bem-vindas, sejam elas de prazos e, pelo amor de Deus, de projeto. Entendeu? Por quê? Porque ela já fez uma prévia análise, ela já fez uma avaliação da sua casa baseada naquele projeto legal que você apresentou. Aí, no meio do caminho, você fala, não quero mais. Agora eu quero mudar tudo. Ela fala, né? Como assim? Então, isso vai infringir em você perder tempo. Não que não seja possível, é possível, né? Só que vai atravancar o processo e, de fato, a Caixa não vê isso com bons olhos, certo, Débora? Sim, eu costumo dizer, inclusive, que para esses 24 meses, claro que depende muito do seu projeto, mas 2 coisas precisam ser verificadas. Primeiro, não fazer um projeto com prazos muito curtos, muito apertados, visto que tem situações como o período que nós estamos, um período chuvoso, que pode haver atraso de obra, mas também não fazer muito alargado esse prazo, né? Então, você precisa da assessoria de uma pessoa que entende de construção para saber qual é o tempo razoável ali. E a segunda coisa é que é preferível você ter um tempo maior e diminuir, porque você conseguiu entregar isso para o banco num período menor do que o que você disse que cumpriria, do que o contrário. Realmente a Caixa não vê com bons olhos, porque não deixa de ser um descumprimento contratual. O prazo para repactuação e cada vez que há mudança nesse projeto, o credenciado do banco é acionado, você tem custo para pedir uma nova análise de projeto, e essa análise ela tem um prazo maior do que o prazo que existe para as vistorias mensais.
Isso vai fazer com que, se você tem um profissional contratado lá na sua obra e você não tem dinheiro para pagá-lo, depende da liberação do banco, vai ocorrer atraso. E você pode, inclusive, perder o profissional, como a Mariana falou em outro episódio, de que o pedreiro pode não querer ficar esperando, e se ele encontrou ali outro trabalho, ele vai deixar você na mão e vai para o trabalho do vizinho, né? Principalmente hoje, pedreiro bom não fica sem serviço. Então, as repactuações realmente não são bem vistas, são custosas e atrasam demasiadamente. Então, claro que situações atípicas acontecem e a Caixa prevê a possibilidade de alteração do projeto, mas tá ali definindo o projeto, resolve o que quer fazer, o tipo de esquadria que vai colocar, o tipo de construção que vai ser feito, o tipo de material, o tamanho da construção, certifique-se que o profissional contratado de fato domina as diretrizes do município, porque inclusive, né, Mari, só a título de curiosidade aqui, há algum tempo atrás a Caixa não exigia o projeto aprovado pela prefeitura para assinatura de contrato. Podia usar a FGTS, tem uma modalidade que nós vamos falar em outro episódio, que é a possibilidade, inclusive, de antecipar parte desse valor depois do registro do contrato. Já se você não tem dinheiro para construir, existe possibilidade da Caixa antecipar, inclusive, uma parte para você já começar. E a Caixa fazia tudo isso sem o projeto estar aprovado. Por quê? Existem plataformas de tudo, inclusive de engenheiros, arquitetos, que dizem que faz projeto para o Brasil inteiro. Mas as cidades têm particularidades diferentes. Por exemplo, nós estamos em Mauá, é diferente um projeto aprovado em Mauá e um projeto aprovado na cidade vizinha, que é Ribeirão Pires, que é uma estância turística, né? Que inclusive lá tem uma secretaria do meio ambiente, né? A Secretaria do Verde, né? Porque lá é assim. muito comum se construir em áreas de preservação, né? Exatamente. E lá tem um percentual maior de área permeável que precisa ser cumprido, coisa que na cidade de Mauá não tem. Então, é humanamente impossível alguém ser especialista nas diretrizes de todos os municípios. E eu acredito que em algum momento isso deva ter dado algum problema. E problemas nós temos sempre para serem resolvidos, mas quando nós temos um problema que não dá para ser resolvido, não dá para retroceder, principalmente falando aí que uma propriedade já foi transmitida no cartório de registro de imóveis e uma vez registrado, o cancelamento desse registro é feito apenas com ordem judicial. Então, é muito trabalhoso. A Caixa tirou isso, então hoje é obrigatório que o projeto esteja aprovado na prefeitura para poder sequenciar. Então, Mari, antes de voltar para você, na parte inicial, por exemplo, é claro que nós representamos aqui algumas empresas, né? Não trabalhamos sozinhas, tem empresas atrás de nós nos bastidores que viabilizam o que a gente pode fazer, então não necessariamente os trabalhos que nós prestamos, somos nós que colocamos a mão na massa, né? Mas nós temos uma equipe multidisciplinar para poder ajudar esse cliente do começo ao fim de verdade. Então, comigo, Débora, né, correspondente bancária e advogada, nós fazemos a análise prévia da documentação para verificar se esse terreno que você tem pode ser aceito como garantia pelo banco ou se o terreno que você pretende comprar pode ser aceito pelo banco. Nós vamos cuidar da parte do crédito. Se houver alguma irregularidade documental, a gente consegue resolver também. E na parte da análise do crédito, que a Mariana vai falar sobre o que ela pode fazer de prestação de serviços, depois que nós assinamos o contrato com o banco, não termina, tá? Tem a parte de emissão de guia de TBI para a prefeitura, nós também fazemos. A parte do registro, principalmente quando é aquisição de terreno e construção, que vai demandar a transferência de propriedade para o teu nome. Então, lá no cartório de registro de imóveis, precisa constar que o terreno não é mais de A, agora é de B, e que vai ficar alienado em favor da Caixa Econômica. Tem também a parte do recolhimento do INSS de obra, porque lá no final
da construção, você vai entender que a Caixa segura a última parcelinha ali até que você regularize a documentação, porque ela quer um imóvel construído, mas um imóvel construído de forma regular. Então, a parte do INSS de obra também é importante para depois fazer a parte da averbação da construção. E também tem a prestação de serviços depois da construção. Então, na parte de documentação de assessoria, são esses os trabalhos, e a Mariana vem aí na parte de projeto e também dos trabalhos que podem ser ofertados depois do contrato já registrado. Mari? Sim. Nessa parte técnica, né, de arquitetura e engenharia, a gente inicia, igual a gente já falou em outra oportunidade, sobre a consultoria, né, em relação à escolha do terreno, caso a pessoa não tenha. E também, né, tipo, toda a viabilidade em relação à construção, né? Muita gente tem curiosidade, né, para poder fazer uma continha rápida, tipo, quanto que minha casa vai valer lá na frente? Então, tem também esse serviço que a gente consegue prestar, que é a avaliação imobiliária, né? Mas para a gente fazer uma avaliação imobiliária, a gente precisa ter a dimensão dessa casa. Então, depois da aprovação e análise de crédito, a gente já contemplar um esboço, um pré-arquitetônico, para a gente entender o tamanho, né, que essa casa vai ter. E aí dispor sobre o valor de mercado. Os serviços de legalização junto às prefeituras municipais do terreno ou, né, da casa que vai ser reformada, enfim, se for necessário algum tipo de legalização. Tem também as questões dos projetos que eu falei, né, que não necessariamente precisam ser apresentados para caixas, mas você vai precisar para poder construir, que são os projetos executivos, estruturais, projetos de arquitetura, auxílio na decisão da escolha dos revestimentos, que é importante porque se tem uma coisa que consome em obra, Débora, não sei se você sabe isso, mas é revestimento. Tipo, acabamento é onde vai o dinheiro da obra. Então, às vezes, esse cliente, né, ele pode ter, a gente dimensionou ali uma casa que vai estar de acordo com a comprovação da renda dele, só que ele fala assim, não, eu vou querer colocar aqui um porcelanato de R$400 um metro quadrado. Você já estourou seu orçamento. Entendeu? Você já está ali no prejuízo. Muito provavelmente, você já vai estar saindo da curva que foi apresentada na PCI e você vai ter que tirar recurso próprio, porque a Caixa vai repassar só aquilo que já foi previamente acordado, né? Então, tem que tomar muito cuidado na escolha, né, dos acabamentos. Essas escolhas podem ser bonitas, podem ser sofisticadas, que hoje o mercado tem muita opção em relação a todos os tipos de materiais de construção, mas ele precisa estar alinhado a esse orçamento prévio. Senão, você perde a mão também. Então, essa parte do projeto executivo ela é extremamente importante por conta disso, para, te guiar nas escolhas que você vai fazer em relação a essa obra. O que também a gente presta é todo o preenchimento dessa documentação para a Caixa Econômica, PCI e as PLS mensais. E lá no final, eu até vou pedir para você elaborar um pouquinho o que eu vou falar agora, porque lá no final, a gente... Existem algumas etapas a se cumprirem, porque a Caixa ela só vai liberar a última verba com a apresentação do ABITSE, certo? O ABITSE, ele é um documento emitido pela prefeitura, que a gente solicita quando a construção está pronta, né, apta já e cumprida de acordo com o projeto que foi legalizado. Vai um fiscal da prefeitura, verifica que foi construída de acordo e emite o documento de ABITSE liberando a obra, falando, beleza, você concluiu ela baseado no projeto que foi aprovado. A gente precisa pegar esse ABITSE e apresentar para a Caixa Econômica, certo? Para poder encerrar o ciclo. Ela tanto liberar a última etapa de obra, que se eu não me engano, acho que é em 95%, se eu tiver errado você me corrige, e também a apresentação desse ABITSE. Então, a gente também faz assessoria para poder emitir esse último documento para viabilizar a última liberação. É isso, Débora? Isso. Além
PLS, né? Sim, a PLS também vai. E muito provavelmente é uma das etapas que vai o engenheiro da Caixa, né? Porque ela é um marco, que é o final. Então, assim, ele vai olhar ali tá com a BITS, a PLS tá preenchida já com 100% de obra concluída. Ok, se encerra ali o contrato e continua com o financiamento conforme o contrato inicial assinado, correto? Isso mesmo. E a última etapa é os 5%, né? A Caixa permite que a última etapa não fique menor de 5%, porque é o que vai ficar em garantia até que o cliente entregue a documentação regularizada. Como eu disse, o imóvel tem que estar pronto, mas tem que estar regularizado também. Ela não quer um imóvel que esteja irregular, né? E aqui embaixo desse vídeo, você vai encontrar um formulário com algumas questões. Caso você tenha interesse em iniciar o seu processo de análise de crédito, entender mais na prática como funciona o nosso trabalho, tem um link aqui, você pode clicar, fazer o preenchimento, vai vir pra gente poder fazer a análise e entrar em contato com você para saber se o que você pretende fazer é viável, se você já tem um terreno, se não tem um terreno. Então, toda essa análise prévia a gente consegue fazer para você, certo, Mariana? Certo. Acho que a gente encerra por aqui. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva. Curte as nossas publicações, nos siga lá no Instagram. Esse formulário também vai estar lá na bio do nosso Instagram. E manda aí para quem quer saber mais de obra financiada, se você pretende comprar e fazer agora, ou se no futuro, ou se você é um entusiasta também do ramo aí da construção civil. E nos próximos episódios tem muito mais, né, Mari? É isso. Obrigada pela atenção. Até o próximo.